Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos fechando os nossos olhos, respirando mais fundo, absorvendo as benesses que estão no ar, nos ligando com o nosso mentor espiritual, nosso querido anjo da guarda, que durante o dia nos auxiliou para que estivéssemos aqui nesta noite. E vamos agradecendo aos amigos benfeitores espirituais que aqui se encontram, já trabalhando nos nossos pensamentos, nos nossos males físicos, espirituais, para que possamos receber esse tratamento. E nos ligamos também ao nosso Mestre querido Jesus, que através dos seus ensinamentos, os teus exemplos, nos tornam pessoas melhores. Agradecendo ainda a Jesus pela oportunidade de podermos nos ser chamados de irmãos, e agradecendo a Deus, nosso Pai, pela vida, pela oportunidade da reencarnação, por tudo que temos, por tudo que somos, e pedimos a Deus a bênção nos trabalhos dessa noite, para que tudo ocorra bem. E pedimos também que abençoe o nosso querido palestrante, Dr. Adão Donato, que suas palavras possam nos auxiliar, para que possamos sair melhores do que entramos aqui. Querido Mestre Jesus, queridos amigos, benfeitores espirituais, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui servindo em Teu nome, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.
graças a Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. É com muito prazer, muita alegria, que eu quero apresentar o palestrante dessa noite, o Dr. Adão Nonato. Ele é psicólogo e psicanalista com especialização em análise transacional, programação neurolinguística, terapia de vivências passadas e hipnoterapia. Ele é advogado, radialista, professor de oratória e comunicação verbal. Olhe! Ele é fundador do Instituto Fraternal de Laborterapia, comunicador da Rádio Boa Nova, AM 1450 kHz. E ele apresenta simplesmente os programas que eu vou agora falar. Metas Crísticas, Atração Suprema, Evangelho, Psicologia e Espiritualidade, Alma Querida, No Limiar da Nova Era e Aldeia Felicidade. E é uma pessoa lindíssima, adorei conhecê-lo pessoalmente e vamos recebê-lo com muito carinho, com a nossa alegria. Meus queridos amigos, é uma alegria imensa estarmos aqui junto com vocês. Eu pedi para que ele ficasse com o violão, porque nós vamos fazer uma prece, só uma prece. E isso porque nós recebemos pedidos nesses últimos dias de várias palestras, e nessas palestras sempre nos pediu para falar sobre o Evangelho. E num desses pedidos alguém disse que estava com muita saudade de ver a viagem. Que viagem? A viagem que o Senhor faz através do Evangelho. Então nós vamos fazer a viagem. Mas enquanto nós aguardávamos, ele tocou tão bonito de fundo da prece. Eu falei, não vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma prece. E estou aqui na frente também, nessa posição, saí de lá, porque algumas pessoas que souberam da transmissão pela internet dessa palestra pediram, olhe para mim e dá uma piscada. Então olha lá, não sei para quem é, né? Então estão aí as olhadelas e as piscadas. Então, talvez eu fale muito depressa essa prece, né? Porque para fazer essa viagem ela é um pouco longa. Eu teria que dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque puseste a lei na nossa consciência. E essa lei, Senhor, Tu faz com que Kardec fala dela no primeiro capítulo do Evangelho que ele analisou para nós, para nos trazer o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, quando falas da lei,
quando colocas a lei na nossa consciência e faz que Kardec transcreva, falando da lei de Moisés e fala dos 10 mandamentos. Senhor, que maravilha os 10 mandamentos, quando tu no primeiro nos diz que devemos ter a ti só como Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Depois nos diz que nós não teremos nenhum outro Deus diante de vós. E no terceiro mandamento, Senhor, tu nos diz para não tomar o nome do teu nome em vão. No quarto, para termos um dia, Senhor, em que nós teremos que prestar homenagem a ti. E no quinto mandamento, Senhor, tu passas de falar de ti conosco, de nós convosco, para falar de nós com o nosso semelhante. Mas nesse quarto mandamento ainda há um pouco de ti, porque tu nos diz para honrarmos pai e mãe, e os nossos pais, as nossas mães, quando crianças, Senhor, são para nós como se Deus fossem. Quando crescemos, eles se tornam próximos. E aí nós passamos para os mandamentos referentes ao próximo, quando tu nos diz, não matarás. E nós pensamos que é uma proibição e demoramos muitas encarnações, évos, milênios para aprendermos que é uma declaração de impossibilidade, que ninguém mata nada do que criastes. Depois tu nos diz para não adulterarmos, ou seja, para não mudarmos a essência daquilo que colocaste no mundo e que colocaste em nossas vidas. Depois, Senhor, para não roubar. Senhor, se tudo é vosso, se nada é nosso, e se nem daqui somos, e se o nosso mandamento é para arrumarmos tesouros nos céus, como é que podemos ficar com alguma coisa que é material, Senhor? Depois, tu nos diz para não levantarmos falsos testemunhos. Senhor, que horror se nós assim fizéssemos, e fizéssemos que a tua criação tão linda tivesse algum defeito que nós nela colocássemos. E tu nos diz no final, não cobice nada do teu semelhante, porque tão rico ele é quanto você, tão rico você é quanto ele. Senhor, depois desta lei maravilhosa, que nós demoramos évos e milênios para aprender, tu nos mandas o Cristo, que a sintetiza em 2 mandamentos apenas, dizendo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume a lei e os profetas. Senhor, e depois que Kardec nos fala da tua lei, trazida por Moisés, depois trazida pelo Cristo, vem, Senhor, o Consolador para nos explicar a lei. E Kardec, há mais de 1 século e meio, se entusiasma com o progresso da ciência e fala da união da religião e da ciência. Ah, Senhor, se ele vivesse hoje, o que ele diria da física quântica, da ciência nova, que nos faz compreender que a matéria nem existe e que é só energia. Senhor, o que virá depois dessa energia com a qual nós estamos estabelecendo contato? A do pensamento, a energia cósmica, o teu pensamento, o teu amor. Ah, Senhor, quantas e quantas buscas e conquistas temos que fazer para chegarmos ao último item do primeiro capítulo do Evangelho, quando Kardec fala do advento da nova era, na qual nós estamos vivendo. E depois, Senhor, ele vai para o segundo capítulo. Obrigado, Senhor, porque nos mandaste o mestre, que ante Pilatos, quando é indagado, tu és rei, ele nos diz, meu reino por ora não é deste mundo. Senhor, estamos nos aproximando do momento em que o reino do Cristo terá que ser deste mundo. Porque, Senhor, o mestre tem que dizer, meu reino ainda não é deste mundo, ainda não é deste mundo. Faz-nos ter um coração aberto para as mensagens que ele nos traz. E o mestre, que é tão paciente, Senhor, vai nos dizer como seria o mundo se o mundo fosse o reino dele. Ele fala de todos os outros planetas, das moradas do Pai, no terceiro capítulo, dizendo que na tua casa há muitas moradas. E ele nos indica, Senhor, o que é o mundo no qual ele seria o rei. Um mundo de regeneração do qual nós nos aproximamos agora. E
E Ele nos fala também, Senhor, aí já no 4º capítulo, que para chegarmos a este reino temos que renascer muitas vezes. E aí ele vai dizer, Kardec vai dizer: quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus, que é o 4º capítulo. E daí, Senhor, ele passa ao 5º. Como podemos nascer tantas vezes? O que é que vai ligar uma vida a outra? E ele vai dizer que é a lei de causa e efeito, que através de um mecanismo que nós chamamos de sofrimento, de aflições, nos traz o saber, a compreensão e o aprendizado. Que ele fala: bem-aventurados os aflitos. Nós muitas vezes falamos que infelizes de sofredores, de aflitos, e ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E qual é esta consolação que nós podemos ter, Senhor? Ele nos diz, o Mestre: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E quem é que vai nos trazer a verdade? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então teremos um consolador. E no 5º capítulo vem o consolador, os aflitos. No 6º, o consolador. E o que é que esse consolador vai nos ensinar, se conhecermos a verdade para nos libertarmos? Ele vai nos ensinar, em primeiro lugar, Senhor, a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele vai nos ensinar a termos um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Senhor, dá-nos um coração puro, dá-nos a humildade, faz-nos saber que se nos tornarmos humildes seremos exaltados, se nos exaltarmos seremos humilhados. Dá-nos o coração puro, Senhor, do 8º capítulo, para que possamos ver a Deus. Dá-nos a mansuetude, Senhor, e a paz. No capítulo seguinte, do 9º capítulo, para que possamos herdar o mundo, para que cheguemos ao mundo, Senhor, de regeneração. E acima de tudo, põe misericórdia em nossos corações. Do 10º capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. O que é ser misericordioso, Senhor? Misericórdias, coração que se identifica com a tristeza, com o sofrimento, com a miséria do outro. Dá-nos essa capacidade de sentirmos o coração do nosso semelhante, sentirmos que a luz que há no nosso semelhante suplica a luz que existe em nós, que não levemos em consideração as trevas do outro, que nós respondamos às agressões com essa misericórdia, com essa caridade. Faz-nos compreender, Senhor, a essência do 11º capítulo, quando Tu nos diz para amarmos o próximo como a nós mesmos, e nos explica as assertivas do Mestre quando dizia que tudo aquilo que fizermos ao nosso semelhante estaremos fazendo a nós mesmos, e que não devemos querer fazer ao outro aquilo que não queremos que ninguém nos faça. E se quisermos que alguém nos faça alguma coisa, devemos fazer isto ao nosso próximo. Faz-nos saber, Senhor, que o mundo é para nós como um espelho que refrata a nossa imagem, os nossos atos, mas não apenas nos mostra, devolve a nós como um espelho bumerangue. Tudo aquilo que fizermos ao nosso semelhante, ao universo, tudo aquilo que fizermos ao que está fora de nós, esse universo nos devolverá. Faze-nos aprender a fazer só o bem, para que possamos gozar de felicidade. Faze-nos, Senhor, dependentes dessa coisa maravilhosa que é o trabalho para Ti, que é o servir. Como Tu dissestes na Santa Ceia, quando os apóstolos discutiam entre si quem seria o mais importante, Tu apareceste para ele, Jesus maravilhoso, envolto numa toalha e com uma bacia d'água nas mãos, dizendo: preciso que vos lave os pés. Lava-nos os nossos pés, Senhor, porque ao contrário de Pedro que disse: os meus pés Tu não lavarás,
E tu respondeste: amigo, se não te lavo os pés, nada poderás ter comigo. Lava-nos os pés como ele pediu, lava-nos a alma como ele pediu, lava-nos todos, para que possamos caminhar os teus caminhos. Lava-nos a alma, lava-nos os caminhos, lava-nos os destinos, lava-nos os pensamentos, lava-nos os corações, lava as nossas metas, para que caminhemos, Senhor, nas tuas veredas. Pai de misericórdia infinita, Jesus maravilhoso, que representa este Pai, lava-nos inteiramente, para que possamos caminhar por caminhos novos, com pés que sejam capazes de transitar caminhos novos, com pernas que nos libertem da paralisia, para que possamos cumprir o teu mandamento: levanta-te e anda, sai do teu lugar e vai em busca da tua essência. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a caminhar amando os nossos semelhantes, mas, Senhor, tu nos dizes mais ainda: amai os vossos inimigos, no capítulo 12, explicando que os inimigos nada mais são do que os nossos irmãos e os amigos do passado, que nós não tratamos como devíamos na vivência do teu evangelho, e eles nos são devolvidos, porque tudo aquilo que fizermos ao universo, o universo nos devolve, e que não há separação. Quem quer que nós joguemos fora, que desprezemos, nos será devolvido, Senhor, muitas vezes no nosso ventre como nossos filhos, no nosso lar como os nossos parceiros. E tu nos pede: amai os vossos inimigos. Senhor, dá-nos a alegria de seguirmos os teus mandamentos e de sermos capazes de fazer isto cumprindo o 13º capítulo, tendo discrição, sem saber a nossa mão esquerda o que faz a nossa mão direita. E acima de tudo, Senhor, dá-nos a capacidade de aprendermos tudo isso no nosso lar. E se adultos, pais, ensinarmos aos nossos filhos, para que possamos cumprir o 14º capítulo: honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra. Quantas vezes Jesus amado, Jesus amoroso, nos consultórios dos psicólogos aparecem pessoas que estão com a vida destroçada, porque não foram capazes de qualificar de maneira elevada, como tu pedes, este momento maravilhoso de ter um pai, ter uma mãe que por nós se sacrificam. Dá-nos a capacidade de amarmos pais e mães, e de sermos bons pais e boas mães. Faze-nos bons pais e faze-nos bons filhos, Senhor, para que sejamos capazes de termos a gratidão maior que se estabelece no 15º capítulo, quando tu falas através de Kardec, através de Paulo de Tarso, sobre a caridade, que fora da caridade não há salvação. E caridade vem de caritas, e caritas quer dizer amor em ação. Faze-nos agir com amor, Senhor, hoje, agora e sempre, para que possamos ficar viciados, como viciados são os seus servidores, e que tenham o júbilo que tu, Jesus, chamasses de gozo do Senhor, e portanto eles não param de trabalhar. O Bezerra que não para, o Inácio Ferreira que não para, o Miramês que não para, o Emmanuel que não para, o Chico Xavier que não para, o Divaldo que não para, o Deluca que não para. Senhor, abençoa-nos a todos aqueles e faze-nos viciados no teu amor, para que com este vício possamos colocar distante todos os outros que tentam substituir-te. Não há, Senhor, nenhuma droga capaz de te substituir, nenhum gozo que suplanta o gozo do Senhor. Senhor, e esse gozo só está em servir-te. E por isto, Jesus misericordioso, o 16º capítulo vai falar exatamente que não podemos servir a Deus e ao mundo, não podemos servir a ti e a mamon, não podemos servir a ti e a matéria. Faze-nos compreender que nós somos seres de luz, somos a imagem e semelhança de Deus,
colocado no pó que vai se tornar pó. O pó, Senhor, se repetirá em muitas encarnações, mas a imagem divina, a luz, jamais perecerá. Na nossa escritura está escrito: tu és pó e em pó te tornarás. Mas o que é pó, Senhor, é o Adão feito de carne. E Deus fez o homem do pó da terra e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. O sopro jamais se apagará, jamais arrefecerá. O pó vai se tornar pó. Faze-nos compreender que estamos aqui para servir a espiritualidade maior no pó, para espiritualizarmos o pó, para espiritualizarmos a matéria, espiritualizarmos as oportunidades do mundo, para caminharmos, Senhor, servindo sempre. E aí, Senhor, nós poderemos alcançar a meta que Tu nos propusestes e que Kardec usou a Tua fala para o 17º capítulo: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Senhor, Tu nos disseste: manifestai em vossas vidas a imagem e semelhança do Pai. Quando fizerdes isto, sereis perfeitos. Mas, Senhor, poderemos alcançar isto? E Tu nos respondeste: sois deuses. E nos disseste ainda: isto que eu faço, vós o fareis, e ainda mais. Senhor, onde é que Tu estarás quando fizermos o que Tu fazes? Não importa, eu posso estar regendo um sistema solar ou outro universo, mas vocês estarão caminhando, realizando o sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. E Jesus amoroso, para realizarmos essa meta maravilhosa de caminharmos para esta perfeição, nós sabemos que temos que ter paciência, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, porque nós temos que ter em mente o nível de cada um. E que da mesma maneira que o reitor da universidade não pode esquecer que um dia ele foi da pré-escola, nós também temos que saber que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, como está no 18º capítulo. Senhor, mas se somos crianças na pré-escola e olhamos para o reitor da universidade, podemos ter a certeza de que um dia chegaremos lá, se formos capazes, Senhor, de termos aquilo que Tu nos ofereces no 19º capítulo, quando dizes: a fé que transporta montanhas. Se tiverdes fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Senhor, se estamos na pré-escola ou no ensino fundamental, olhamos para os cursos superiores e nos assustamos, pensando que jamais chegaremos lá. Mas se tivermos fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Se Tu estás conosco, Senhor, quem é que pode estar contra? Jesus maravilhoso, dá-nos esta fé. Ai, Pai de misericórdia, faze-nos seguir Jesus como Tu nos propusestes. Ele que nos disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao céu senão por Ele. Faze-nos imitá-lo, faze-nos capazes de viver como Ele viveu e de amar-te como Ele amou. Nós Te pedimos também, Jesus, dirigindo-nos ao Pai e a Ti, que faze-nos compreender a paga dos trabalhadores da última hora, que não importa o momento em que chegarmos para a Tua vinha, se estivermos na praça esperando para sermos contratados, que venha o Senhor nos contratar, como Tu dissestes, que o contratador apareceu na praça na última hora e perguntou: o que estás fazendo aqui? E aqueles que estavam lá disseram: estamos esperando alguém que nos contrate. Faze-nos, Senhor, esperar sempre a Ti, e nunca ficarmos esperando a festa, ficarmos esperando a baderna, ou a balada, ou a ociosidade. Mas faze-nos estarmos atentos sempre, como Tu nos propusestes: vigiai e orai sem cessar, para não cairdes na tentação de estarmos atrás de um outro contratador. Ai, Pai de misericórdia, e faze-nos caminhar na Tua vereda, na Tua senda, para que possamos receber a mesma paga daqueles que começaram na primeira hora.
de todos os tempos, Senhor. Aqueles que atingem a meta que tu nos propusestes recebem o mesmo salário. Mas faze-nos tomar cuidado para não sermos induzidos e sermos contratados por alguém que não tem a capacidade de nos trazer o gozo do Senhor. Livrai-nos dos falsos cristos e dos falsos profetas do capítulo 21 e ajuda-nos a compreender a essência do capítulo 22, quando tu nos dizes: não separe o homem o que Deus uniu. Senhor, somos unos, como tu disseste na última prece que fizeste na matéria, Jesus, quando dissestes: Pai, eu vos recomendo a estes, meus discípulos, e vos peço que eles sejam um entre si, como eu sou uno com eles e sou um contigo. Faze-nos sermos um, Senhor, por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. Faze-nos caminhar contigo, Jesus, sendo unos, e que possamos estar isentos da sedução dos falsos profetas, que separam, e tu nos dizes: não separe o homem o que Deus uniu. Faze-nos caminhar, para que assim possamos entrar em sintonia com a divindade que existe em nós e caminharmos com as nossas pernas vitalizadas, vivificadas pela essência divina em nós. Quando tu dizes, Senhor, e Kardec coloca isso como moral estranha, tu dizes: quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Tu nos estás dizendo, Senhor, que devemos deixar de lado aqueles que querem nos carregar, para nos atermos aos teus ensinamentos e nos pendurarmos em ti. Tu és a nossa força. Tu disseste: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, eu sou a luz do mundo. Eu vim para dar vida ao mundo e para dar luz ao mundo. Dá-nos a vida, dá-nos a luz, dá-nos a força de caminharmos nos teus passos com a energia que tu nos dás agora e sempre. Senhor, faze-nos deixar pai e mãe com o máximo de amor por nossos pais e por nossas mães. Faze-nos deixar aqueles que muitas vezes nós queremos que vivam as nossas provas e as nossas vidas, para que nós possamos vivê-las por nós, lembrando-nos sempre de que tu dissestes: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Dá-nos a força de carregarmos a nossa cruz como tu carregastes. Tu disseste que tu és o caminho, a verdade e a vida. Então temos que carregar a cruz que tu carregastes, seguir os ensinamentos que tu nos deixastes, vivermos como tu vivestes, perdoarmos como tu perdoastes, andarmos uma segunda milha como tu andastes, estendermos a mão como tu estendeste a sua, levantarmos e andarmos como tu o fizestes, e caminharmos, Senhor, até o Gólgota, se necessário, dando por todos aqueles a quem amamos a vida, como tu dissestes. Não há maior amigo do que aquele que dá a vida pelo outro amigo. Nós te suplicamos, Jesus misericordioso, que faça com que nós sejamos capazes de fazer aquilo que tu nos dissestes, e Kardec colocou como capítulo 24, que a candeia precisa ser colocada no ponto mais alto da casa para iluminar a todos. Tu nos havia dito antes que brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Faze-nos caminhar, Senhor, sem buscarmos as palmas dos homens. Fazermos como Paulo, que dizia: se agradasse aos homens, não agradaria ao Cristo. Vivo pelo Cristo, viver para mim é Cristo. Faze-nos que a nossa vida seja seguir-te, Jesus amoroso, e que sejamos capazes de fazer brilhar a luz e de sermos uma candeia colocada no ponto mais alto da sala para iluminarmos a todos. Faze-nos, Senhor, quando tu disseste que brilha a vossa luz, que a nossa luz seja capaz de brilhar quando os nossos irmãos vierem até nós em trevas, que sejamos capazes de ver a luz do Senhor brilhando no íntimo de cada um, e que não respondamos às trevas, mas sejamos capazes de responder à luz que está no interior de cada um, fazendo com que ela brilhe, e que possamos usar os instrumentos, Pai de misericórdia e Jesus amoroso, para fazer a luz do outro brilhar,
O instrumento de não resistir ao mal, mas vencer o mal com o bem. O instrumento de andar uma segunda milha. O instrumento de oferecer o outro lado da face. O instrumento de reconciliar-nos com os nossos adversários. O instrumento de sermos benevolentes. O instrumento de sabermos que não podíamos servir a Deus e ao mundo. O instrumento Jesus misericordioso, de sermos misericordiosos, de respondermos ao sofrimento do coração do nosso semelhante com a misericórdia dos nossos corações. E de sabermos que até aqueles que nos agridem estão pedindo: ilumine-me por misericórdia. Eu não sei o que estou fazendo, como tu, Jesus, disseste no alto da cruz, pedindo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Faze-nos saber que aqueles que vêm até nós com as agressões do mundo também não sabem o que fazem. E faze-nos, Senhor, caminharmos buscando-te e buscando a vivência dos teus ensinamentos, para que quando encontrarmos, Pai de misericórdia, essa pérola preciosa, como tu dissestes na parábola, sejamos capazes de deixar tudo e comprarmos o terreno onde está essa pérola, comprarmos o terreno onde está o tesouro, porque não há tesouro maior do que os teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar sempre, sempre, sempre na direção dos tesouros dos céus. Pai amantíssimo, quando encontrarmos esses tesouros, faze-nos generosos e capazes de distribuí-los a todos aqueles que nos cercam, cumprindo o preceito, Pai de misericórdia, do 26º mandamento, que diz: dai de graça o que de graça recebestes. No 25º tu nos mandastes buscar para acharmos. Se acharmos, faze-nos distribuir. E de graça, como de graça tu nos pôs no mundo todos os seus tesouros. E Pai de misericórdia, nós estamos aqui realizando o preceito do penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Estamos pedindo, Pai, pedindo paz, pedindo luz, pedindo harmonia, pedindo amor, pedindo orientação, discernimento, doçura, delicadeza, pedindo, Pai de misericórdia, experiência, pedindo eficiência, eficácia, pedindo gratidão, glória, pedindo harmonia, pedindo inteligência, pedindo justiça, pedindo liberdade, pedindo misericórdia, pedindo, Pai amantíssimo, que sejamos capazes de notar o sofrimento dos nossos semelhantes e nos entregarmos a aliviá-los, pedindo oportunidades, pedindo orientação, pedindo poder sobre as nossas fraquezas. Senhor, são fraquezas e como são poderosas. Pedindo paciência, pedindo perdão, pedindo gratidão. Estamos pedindo, Senhor. Pedi e obtereis. Estamos pedindo sempre. Pai, dá-nos respeito pelo teu Evangelho. Dá-nos a submissão às tuas leis. Não podeis servir a dois senhores. Faça-nos sermos submissos a ti, servimos só a ti. Submissão total aos teus mandamentos. Dá-nos, Senhor, o tesouro do teu amor em nossos corações. Dá-nos a vida eterna e a vida plena. Faze-nos, Jesus misericordioso, sermos capazes de refletir nas palavras de Paulo quando nos diz para não vivermos conforme o mundo, mas transformarmos-nos pela renovação das nossas mentes, para que possamos saber qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai para nós. A tua vontade, Jesus, que nos disseste ser o caminho, a verdade e a vida. Faze-nos trilhar este caminho hoje, Senhor, agora e sempre, para que tenhamos os olhos pousados no alto do Gólgota, olhando para ti, com os braços abertos para nós, não crucificado, mas resplandecente de luz,
dizendo-nos: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tudo isso que vos peço, e que para a matéria parece tão pesado, para a imagem e semelhança de Deus que está em vocês, é tão simples e tão fácil de seguir. Fazer isto para que vocês possam entrar naquilo que eu sempre chamei de gozo do Senhor. Vinde ser felizes comigo, benditos do meu Pai. Eu vos quero, Senhor. Faze-nos querer a Ti como Tu nos quer, e abençoa-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja.